Você já se sentiu sobrecarregado, como se a vida estivesse te testando a todo momento e não houvesse fim para a dor e a dificuldade? Já se perguntou se a tempestade que está enfrentando vai realmente passar algum dia? Eu sei como é se sentir assim. A sensação de que o peso da vida é insuportável, que não há saída, que os dias parecem se arrastar sem fim. Mas eu estou aqui para te dizer, com toda a certeza que vem da palavra de Deus: calma, sua situação vai passar logo. Deus não promete que a vida será fácil, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Ele não nos abandona nas tempestades, mas caminha conosco e nos dá a força para superar cada adversidade. Se você está passando por um momento difícil, quero que saiba que o seu sofrimento tem um fim, e no tempo de Deus, a vitória chegará. Prepare-se para ser fortalecido, para renovar sua esperança e para entender que cada luta, por mais intensa que seja, está te moldando para algo maior que Deus tem preparado para você. A sua situação não define quem você é, mas a sua fé em Deus, sim. Vamos juntos refletir sobre a paz que só Ele pode oferecer, mesmo nas horas mais sombrias. Fique comigo, pois esta mensagem é para você que está esperando pela calma depois da tempestade. Em momentos de dificuldade, é natural nos sentirmos desesperados, sem rumo e até mesmo perdidos. A vida tem uma maneira de nos surpreender com situações difíceis, muitas vezes sem aviso prévio. Seja um problema de saúde, uma crise financeira, uma perda dolorosa, ou até mesmo um desentendimento com alguém querido, todos nós enfrentamos períodos de adversidade. Nesses momentos, é comum perguntar: até quando vou ter que passar por isso? Ou será que vai acabar? Mas, se você está passando por um momento difícil, quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Calma. Sua situação vai passar logo. Às vezes, podemos nos sentir como se estivéssemos sendo consumidos pela dor, pela incerteza ou pela frustração. No entanto, há algo muito importante que precisamos entender. A dificuldade, por mais intensa que seja, não é permanente. Nada nesta vida é eterno, e isso inclui nossas dificuldades. Deus, em sua infinita bondade, nunca nos deixa sozinhos nos momentos de sofrimento. Ele é um Pai fiel, que caminha conosco em cada passo, e Ele tem um propósito para tudo o que estamos enfrentando. 1. O que a Bíblia diz sobre dificuldades? Quando olhamos para a Bíblia, encontramos muitas histórias de pessoas que enfrentaram enormes dificuldades, mas que, ao final, receberam a vitória. Deus não prometeu que seríamos livres de dificuldades, mas Ele nos deu uma promessa de que estaria conosco em todos os momentos, nos guiando e nos sustentando. Em João 16:33, Jesus nos diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem é um lembrete poderoso de que, embora enfrentemos dificuldades, a vitória já foi conquistada por Jesus. As aflições podem durar por um tempo, mas a paz que vem de Deus e a vitória que Ele nos oferece são eternas. Jesus nos dá uma esperança duradoura que vai além das circunstâncias atuais. A promessa de Jesus é clara: tende bom ânimo. Ele nos chama a confiar nele, mesmo no meio da luta. Além disso, em 2 Coríntios 4:17, o apóstolo Paulo nos lembra que nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas as aflições. Esta passagem é profundamente significativa, porque nos ensina que as dificuldades que enfrentamos não são em vão. Elas têm um propósito. O sofrimento é temporário, mas a glória que Deus tem para nós, no final, será eterna e muito maior do que qualquer dor ou luta que tenhamos passado. Uma das maiores fontes de angústia que enfrentamos em momentos de dificuldade é a sensação de que estamos fora de controle.
Quando as circunstâncias da vida parecem fugir do nosso alcance e a sensação de impotência toma conta de nós, é fácil se perder na desesperança. Pensamos que não há mais como mudar a situação e que estamos à mercê de algo muito maior do que nós. Porém, é exatamente nesses momentos de fragilidade que Deus nos ensina a confiar plenamente em seu controle soberano. Mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, Ele está no controle de tudo. Quando a vida nos leva a um lugar de incerteza, onde parece que não há mais soluções, a palavra de Deus é clara. Ele nunca perde o controle. Em Isaías 41:10, lemos uma promessa poderosa e reconfortante. Não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo nos lembra que, embora enfrentemos momentos de angústia e medo, Deus está conosco em cada passo da nossa jornada. Ele não apenas está presente, mas Ele é o nosso sustentador. Ele nos fortalece, nos dá direção e nos carrega quando as forças nos falham. A sensação de estar sem controle muitas vezes surge quando os desafios parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentá-los. Mas, ao contrário do que podemos pensar, os momentos de fraqueza não são sinais de abandono de Deus. Pelo contrário, são momentos onde Ele nos chama para uma confiança mais profunda. Quando as dificuldades nos fazem sentir pequenos e impotentes, é Deus quem nos ergue. Ele nos dá forças para seguir em frente, mesmo quando não vemos saída. A Bíblia nos assegura que Ele nunca permitirá que qualquer situação que enfrentemos seja maior do que sua capacidade de nos sustentar. Deus não é surpreendido pelas nossas dificuldades e Ele não nos deixa sozinhos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente na adversidade. Salmo 46:1. Deus, em sua infinita sabedoria, usa até mesmo os momentos mais desafiadores para nos moldar e transformar. Em sua soberania, Ele permite que passemos por situações que, à primeira vista, parecem sem sentido. Contudo, por meio dessas experiências, Ele nos ensina a confiar mais plenamente nele. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que parece ser uma fraqueza é, na verdade, uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder. Quando reconhecemos nossas limitações, podemos experimentar a grandeza de sua força operando em nós. Muitas vezes, durante uma luta, somos tentados a reclamar, a nos desesperar ou até mesmo a questionar o motivo pelo qual estamos passando por aquilo. Mas, na verdade, essas dificuldades não são apenas um teste de nossa paciência. Elas são uma oportunidade para amadurecermos na fé, desenvolvermos paciência, perseverança e uma confiança mais firme no Senhor. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos ensina que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Cada luta que enfrentamos é uma oportunidade para crescer e para entender mais profundamente o propósito de Deus em nossas vidas. Deus não nos pede para entender cada detalhe de nossa situação, mas para confiar em sua direção. Ele tem um propósito para cada situação, mesmo aquelas que não conseguimos ver imediatamente. Ao passarmos por desafios, Deus está nos preparando para algo maior, algo que só seria possível após a nossa superação dessas dificuldades. Quando olhamos para trás e vemos o que já superamos, percebemos que Deus, em sua fidelidade, nos guiou em cada passo e cumpriu o seu plano. O que parece ser um obstáculo intransponível hoje pode ser a chave para o nosso crescimento amanhã. Portanto, quando as dificuldades surgirem e você se sentir fora de controle, lembre-se de que Deus está no comando. Ele é o nosso sustentador e Ele não nos abandonará.
Em cada dificuldade, Deus está nos moldando, nos ensinando a confiar mais profundamente nele. Sua situação não é o fim, é apenas uma parte do processo divino de transformação que ele está realizando em sua vida. Confie no controle soberano de Deus. Saiba que ele tem um propósito em cada momento e que ele vai te fortalecer para superar tudo o que está por vir. Esperar pode ser uma das experiências mais difíceis de se viver, principalmente quando estamos atravessando um período de dificuldades. A sensação de que as coisas não avançam ou de que a tempestade nunca vai passar pode nos fazer sentir desesperados, como se estivéssemos presos a um ciclo sem fim. Quando nos encontramos em meio à luta, é natural querer que a solução chegue rapidamente, que a dor desapareça, ou que as respostas de Deus se revelem de imediato. No entanto, a Bíblia nos ensina que a espera em Deus não é um sinal de impotência, mas uma verdadeira demonstração de confiança em seu controle soberano sobre todas as coisas. Esperar no Senhor é mais do que uma mera paciência passiva. Esperar em Deus é uma escolha ativa, um ato de fé. Não se trata de ficar parado esperando que as coisas se resolvam sem ação. Ao contrário, é confiar que Deus tem um plano, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à nossa frente. Em Salmos 27:14, o salmista nos dá um conselho precioso. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui, a espera não é uma espera sem propósito. Ao contrário, é um período onde somos chamados a continuar caminhando pela fé, mesmo que a solução não seja visível. Esperar no Senhor significa que não abandonamos a confiança, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E durante essa espera, Deus nos fortalece. Ele nos dá coragem e nos prepara para aquilo que está por vir, transformando nossa fé e nossa confiança nele. No processo de esperar, Deus age em nós de maneira profunda, nos moldando e refinando. É na espera que nossa fé se torna mais firme, pois é quando não podemos fazer nada por nós mesmos que aprendemos a depender completamente de Deus. Ele nos ensina a confiar, não na nossa própria força ou capacidade, mas em sua fidelidade e poder. A espera também nos ensina uma importante lição de humildade. Quando estamos em uma situação difícil e precisamos aguardar a intervenção de Deus, reconhecemos que somos limitados e que, por mais que tentemos, há coisas que estão fora do nosso controle. Em Isaías 55:9, Deus nos lembra da grandeza de seus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando esperamos em Deus, admitimos que, muitas vezes, não compreendemos o que Ele está fazendo. Às vezes, o que estamos vivenciando não faz sentido imediato, e isso pode ser difícil de aceitar. Contudo, quando confiamos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, entendemos que Ele tem um propósito muito maior para as nossas vidas do que aquilo que conseguimos enxergar. O que Deus tem preparado para nós é muito mais grandioso do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Ele nos conduz por caminhos que, embora pareçam difíceis, são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Aprendemos, assim, a nos submeter à sua vontade, mesmo quando ela parece nos levar por um caminho que não entendemos. Apesar de as dificuldades que enfrentamos serem reais e muitas vezes dolorosas, Deus nos dá uma promessa clara de que a vitória virá. Cada luta que enfrentamos não é apenas um desafio, mas uma preparação para algo maior que Deus está nos preparando. Em 1 João 5:4-5, encontramos um versículo poderoso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Aqui a vitória não é uma questão de meramente sobreviver às dificuldades, mas de vencê-las com fé. Deus nos concede a vitória, e essa vitória não depende de nossas próprias forças ou méritos, mas do poder e da graça dele. É através da fé que vencemos o medo, a dúvida, a ansiedade e todas as tribulações que enfrentamos. Quando permanecemos firmes na fé, não importa o quanto as dificuldades pareçam intensas ou prolongadas, sabemos que a vitória é certa. Essa vitória não é apenas sobre as circunstâncias externas, é também sobre o que acontece dentro de nós. Deus, em sua infinita sabedoria, usa as tribulações para nos purificar, nos fortalecer e nos aproximar mais de sua presença. Quando enfrentamos dificuldades, não somos apenas testados nas nossas forças físicas, mas em nossa fé, em nossa paciência e em nossa confiança na soberania de Deus. A vitória, portanto, é muito mais do que a resolução de problemas. É um triunfo espiritual sobre as adversidades que nos permitem crescer e amadurecer em Cristo. Esperar no Senhor pode ser uma das experiências mais desafiadoras que enfrentamos em nossa vida, especialmente quando estamos atravessando dificuldades. Muitas vezes, quando estamos no meio de uma tempestade, sentimos a urgência de que tudo se resolva rapidamente. Queremos que a dor desapareça, a solução apareça e a resposta de Deus venha de forma imediata. No entanto, a Bíblia nos ensina que a espera em Deus não é um sinal de impotência, mas uma poderosa expressão de fé e confiança. Ao esperar, nossa fé é refinada e nossa confiança em Deus é fortalecida, pois é na paciência que aprendemos a depender totalmente dele. Em Salmos 27:14, o salmista nos oferece uma orientação preciosa. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo nos mostra que esperar não significa ficar parado sem fazer nada. Esperar em Deus é um processo ativo, onde escolhemos confiar em sua fidelidade e aguardar a sua intervenção, mesmo quando não vemos uma solução à vista. Quando decidimos esperar em Deus, Ele nos dá forças para continuar, mesmo nas situações mais difíceis. Ele fortalece o nosso coração e nos prepara para o que está por vir. Deus, em sua infinita sabedoria, usa os momentos de espera para nos moldar. Ao passarmos por dificuldades, muitas vezes não entendemos o motivo pelo qual estamos enfrentando certas situações. Contudo, ao esperar em Deus, começamos a perceber que Ele tem um plano maior para as nossas vidas, algo que muitas vezes vai além da nossa compreensão. Isaías 55:9 nos lembra disso com clareza. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando estamos em dificuldades, podemos não entender os caminhos de Deus, mas precisamos confiar que Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. A espera nos ensina humildade, pois reconhecemos que, embora desejemos soluções imediatas, o tempo de Deus é perfeito. A confiança no seu plano traz uma paz que excede todo o entendimento. Além disso, a espera nos ensina uma grande lição sobre perseverança. Quando enfrentamos lutas e dificuldades, nossa fé é testada e muitas vezes nos sentimos tentados a desistir. No entanto, em 1 João 5:4-5, a palavra de Deus nos lembra: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que Deus tem para nós não é apenas sobre as circunstâncias externas, mas sobre a nossa fé. Através dela, vencemos o medo, a dúvida, a ansiedade e todas as adversidades que enfrentamos. Por mais que as dificuldades sejam reais e muitas vezes dolorosas, Deus nos promete que a vitória virá, e essa vitória é garantida. Em Romanos 8:37, Paulo afirma:
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não somos apenas vencedores por termos superado as adversidades, mas somos mais que vencedores, porque em Cristo temos o poder de superar qualquer desafio com fé, confiança e a certeza de que Deus está conosco em cada passo. Agora, ao refletirmos sobre tudo o que foi dito, quero te deixar com uma mensagem de esperança e encorajamento. Se você está esperando em Deus, talvez ainda sem ver os resultados da sua fé, eu quero te lembrar que Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. O tempo de espera pode ser difícil, mas é nesse período que Deus nos fortalece, nos molda e nos prepara para aquilo que Ele tem de melhor para nós. Lembre-se de que quando esperamos no Senhor, Ele não nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, nos sustentando e nos guiando. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando. Não importa o quanto a tempestade pareça forte, Deus está no controle. Ele vai te dar as forças para continuar, e quando o tempo de espera passar, você vai olhar para trás e perceber que foi através da espera que sua fé se fortaleceu e que você foi moldado para aquilo que Deus preparou para você. Portanto, não desista de esperar no Senhor. Continue confiando, continue perseverando, pois a vitória é certa. O melhor de Deus ainda está por vir. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha seu coração enquanto você espera com fé e confiança no seu plano perfeito. Se você foi tocado por essa mensagem, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que também precisam de esperança e encorajamento. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua fé seja renovada a cada dia. Até o próximo vídeo.